torcedor, o Sport pode cair várias posições, torcedor. O Sport tem uma semana para treinar, Mariano Souza, mas a torcida não está confiante, torcedor. E contratações? Como é que anda as contratações? Depois da vinheta, torcedor. Bota o hino da máquina, torcedor. Torcedor, você é Sport, você está no lugar certo, você veio para o lugar certo. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Torcedor, o Sport caiu mais uma posição com a vitória do Santos sobre a Chapecoense. Mas o que eu quero dizer, torcedor, é que a gente não pode estar se baseando pelos outros torcedores, pelos outros clubes, pela má administração, pelo mau investimento, né, dos outros clubes que estão disputando a Série B. A gente tem que sempre pensar pelo Sport, né? Pensar como o Sport estava no ano passado e como o Sport está nesse ano. Então, por exemplo, o Sport faz gol contra, perde jogo, a zagueiro faz gol contra, perde jogo, mas o Sport é beneficiado na rodada, todo mundo perde, todo mundo empata, que estava próximo do Sport, né? Que estava à frente do Sport, ninguém se distancia. Mas a gente não pode estar sempre refém de que a rodada vá mal. Não, a gente tem que fazer o nosso dever de casa. Por exemplo, a gente está na 13ª rodada, e o Sport, o que acontece? O Sport pegou, o Santos ultrapassou o Sport. O Sport que terminou em quinto, a rodada não terminou em quinto não, no andar da rodada, porque os jogos ainda teve jogo segunda, não só teve sábado e domingo, teve sexta, teve jogo do segunda e terça. A rodada ainda não fechou. Por exemplo, o Sport pode cair para oitavo, o Santos ganhou, o Sport ficou em sexto. Agora o Sport pode cair mais 2 posições. Se o Goiás vencer o América Mineiro, o Sport cai mais uma posição. No clássico paulista do interior lá de São Paulo, Novo Horizontino e Mirassol, se houver vencedores, o Sport cai mais um. O Sport pode terminar quando fechar a 13ª rodada, que é a realidade, o Sport pode terminar em oitava colocação. Muito perigoso, torcedor, porque os clubes estão muito acirrados, muito próximos um do outro, tanto na frente como atrás. Esse é o problema. Pois é, torcedor. Aqui eu vou falar vários fatores. Houve a pichação na ilha, né? Os torcedores foram no CT, os torcedores estão revoltados nas redes sociais. Mas o que desencadeou isso é uma semana para treinar. E quando a gente pega uma semana para treinar, você treinou segunda, mais treinou terça, mais adicional, treinou quarta, mais adicional, treinou quinta, o resultado do jogo, vai jogar sábado. Frustração, time mal treinado, time desentrosado, né, na meio campo, aí por isso o ataque não funciona, e como o time está ansioso pelo resultado, porque existe a cobrança, né, e existe um grande investimento, aí também essa ansiedade, esse incômodo afeta a defesa vai querer resolver. Quando a gente vê, Kaique França está quase vindo para o meio de campo, tentando dar uma assistência com os zagueiros, Luciano Castan, com Alisson Cassiano. Aí a zaga está tendo toda essa atenção, mas na verdade é o meio campo que tem um maior número de jogadores que não está dando resultado, torcedor. Por exemplo, como a gente vai ver também que a torcida fica incomodada, é porque você vê um talento feito Fábio Matheus, o treinador não conhece, o treinador não consegue extrair o melhor do jogador, que é um potencial extraordinário no meio campo. Não consegue colocar ele como o pitbull ali, o grande marcador, não consegue dar mais agilidade a ele no treino. Treina Fábio Matheus jogando lento, subindo como meia, como um segundo volante. E a torcida sabe que, por exemplo, a gente faz um exemplo e um exemplo factual. Juba, aqui não conseguia ninguém encaixar Juba como lateral. Hoje o Juba é um lateral nível de Série A, é um lateral na Série A. Não faz só o feijão com arroz, o simples. Isso prova que há capacidade de Rogério Ceni e da sua comissão técnica, que aqui então não teve, nem agora, nem antes. A pressão está um pouco alta, está 22-14. Tudo isso, há uma manifestação da torcida primeiro. A gente já está em julho, né, 2 de julho. 10 de julho abre a janela, ela vai ficar aberta até 2 de setembro. Mas a gente não vai esperar contratar quando a janela for fechar, vai ficar muito mais difícil, né? Jogadores muito mais amarrados na Série A, na Série B, com seus contratos vigentes, né? Vai ficar muito mais difícil. Então, o que a direção do Sport está trabalhando diferente de algumas direções da Série B, né?
Por exemplo, o Ceará contratou um novo treinador, mudou o treinador com uma multa alta, tirou Wagner Mancini. O Ceará está pensando e está avisando e está sentindo a cobrança de uma torcida grande que ele tem lá no Ceará, de acesso. Até porque o Fortaleza está aí na Série A 7, 8 anos. Então há uma pressão no Ceará. Então o Ceará teve que pagar a multa de Wagner Mancini. Não vai ficar com o Wagner Mancini até o final e ver o fumo. E levar o fumo, ficar mais um ano na Série B e o Fortaleza na Série A. Então o Sport tem essa mesma medida. O que acontece? A direção do Sport está trabalhando em sigilo para não ter leilão. Já a gestão do Ceará partiu para o desespero, já fez pré-contrato com alguns jogadores, vai fazendo pré-contrato. O fator que irrita a torcida é assistir jogo na Arena Pernambuco, né? E quando chega lá, o Sport joga pior. O Sport de Mariano Souza consegue jogar pior do que o Sport de Enzo Moreira, do que o Sport de Claudinei, de Enzo Moreira e de Claudinei. Aí o cara fala, mas Enzo Moreira vocês criticavam. Enzo Moreira, a gente sabe que ele, o time de Sport jogava performando, bloco alto com o Jorginho, mas sabe que o treinador se envolveu com problemas de torcida, não aguentou pressão. Mas ele sabia treinar. Isso é um fato. Então, mas a Ilha ir jogar na arena, ir para a arena torcer para o Sport e voltar frustrado num mau desempenho, uma derrota, um empate, frustrado contra equipes coadjuvantes da série B, aí o torcedor fica realmente nessa situação desesperada, sentimental. Então a Ilha está assim, né? Então o Sport não consegue pontuar, não consegue entrar no G4, pontuar de forma a entrar no G4. E o Sport a torcida fica nessa frustração, nesse desespero, querendo o seu clube, onde o Bahia e o Vitória da Bahia e o Fortaleza estão, na Série A, onde não tem mais nenhum clube aqui de Pernambuco. O Sport seria essa esperança do torcedor, do Sport, do torcedor pernambucano, e o Sport não consegue entrar e se encaixar no G4. Distanciar, nenhum clube está conseguindo distanciar, não quer dizer que isso o Sport não tente, não. O Sport tem que tentar, porque a vaga vai ficar muito em aberta. O Sport não pode ficar numa roleta russa na última rodada, dependendo de resultados, ou se o time vai conseguir ganhar, um time estável. Não podemos ficar nessa situação. É isso aí, comenta, se inscreve, dá um like e aperta. Eu já vi time ruim do Sport, mas esse tá demais.